Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco nesta quarta-feira. Estamos recebendo o médico cardiologista Dr. Décio Rodrigues. Quem não conhece o Dr. Décio aqui em Mococa? Ele é um médico muito conceituado, trabalha muito e hoje ele atendeu o nosso convite e veio até o estúdio da TVD. Boa noite, Dr. Décio, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo comparecimento do senhor. Fazia tempo que a gente estava tentando falar com o senhor, mas a gente sabe da vida, né? É consultório, é para cá e para lá, né? Sim, é muito corrido, mas obrigado mais uma vez pelo convite. Eu venho sempre com muito prazer, porque eu gosto do bate-papo aqui, sempre gostei do bate-papo aqui na TV Direto. E muito interessante a gente trocar umas ideias novamente. Muito obrigado pelo convite novamente aqui. Foi um prazer. E cardiologia é um tema tão importante, é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. E então nós vamos tentar passar algumas perguntas para o doutor, para que você que está nos acompanhando consiga também resolver as suas dúvidas. Doutor Décio, as pessoas quando falam em problema, infarto, por exemplo, eles costumam dizer que começa uma dor no braço esquerdo. Isso é verídico? Isso acontece mesmo quando a pessoa... seria um sinal de um infarto? Ou, melhor perguntando, quais seriam os sinais que está prestes a acontecer um infarto? Ô Sônia, essa é a pergunta, talvez, a pergunta mais comum que se faz em cardiologia. Tanto pacientes quanto... Essa pergunta todas as pessoas fazem. Isso é tão importante e interessante que as pessoas focam nisso de uma forma que se ela tem uma dor no braço, ela já procura o cardiologista. Isso virou um negócio meio neurótico. Se ela tem uma dor no braço, ela já procura o cardiologista. Se tiver uma dor no peito, então... Se tiver uma dor do lado direito no peito, a pessoa já pensa em infarto. Então, a gente tem que saber, de uma certa forma, separar esse tipo de coisa. Por quê? Depende da situação. Por exemplo, uma dor no braço esquerdo para alguém que tem seus 40 anos ou mais, que é fumante, que é diabético, é importante. Assusta. Eu tenho certeza que tem que valorizar. E se ele for a um pronto-socorro para checar isso, ou num consultório, o médico tem que valorizar isso. Por quê? Não só pela dor, é porque a dor está evoluindo em uma pessoa com risco para ter o infarto. Ou seja, diabetes, fumante, ou pressão alta. Você pode olhar os fatores familiares, pai, mãe já infartou, é fator importante. Então a gente tem que valorizar muito isso e não só a dor. Certo. Agora sim, existem pessoas que infartam que o primeiro sintoma é uma dor no braço. Certo. Não é o mais comum. Mas pode acontecer. Mas aí seria uma dor no braço e uma dor no peito. Uma dor no peito que irradia para o braço esquerdo. Isso é o mais típico. O mais típico é isso. Uma dor na parte da frente do peito irradiando para o ombro e para a face interna do braço. Esse é o mais típico. Agora, o paciente chega, ele põe a mão fechada em cima do peito, assim, é a dor no peito, eu tô com uma dor assim, e a dor tá irradiando, tá descendo pro braço. A gente tem que valorizar isso. Agora chega uma paciente de 20 anos de idade. Falando a mesma história. Eu já fico tranquilo. Não é infarto, é raridade. Eu só vi infarto em pessoas de 20 anos, uma vez em São Paulo, e assim mesmo é porque era usuário de cocaína, que é um fator importante de infarto em pessoas jovens. Vai infartar. Agora, esses sinais, doutor Décio, de infarto que nós estamos falando, dor no peito, dor tal, seria um dia, uma semana, ele vai se repetindo para a pessoa procurar o médico,
Ou não? Ou é uma coisa de um dia só? Não. É uma coisa que vem se repetindo, Sim. No caso de um infarto. Sim, sim. Quando está tendo dor, e essa dor é do coração, dá uma dor no peito e irradia para as costas, ou eu tenho uma dor no peito e irradia para o pescoço. Tem paciente que chega falando assim, eu estou com uma dor no meio do peito e tá doendo os dentes, aí irradia para os dentes. Então tudo isso é muito importante. Agora, esse detalhe de doer hoje, doer um pouquinho amanhã, isso tem que ser sempre valorizado. Certo. Por quê? Porque é a chance de fazer o diagnóstico e o tratamento. Agora, quando chega uma dor de um infarto agudo, nunca teve dor, de repente começou a ter uma dor forte e a dor não está melhorando, está infartando. Certo. Agora, por outro lado, o paciente tem uma dor hoje, amanhã a dor melhora, amanhã tem um pouquinho de dor, isso é a chamada angina. É uma dor anginosa, ela vem, melhora. Quando você faz um esforço físico, subir uma ladeira dói, você para um pouquinho de andar, a dor melhora, você volta a andar, volta a doer. E aí o que eu faço se for angina? Tem tratamento? Sim, tem que procurar o médico, tem que o cardiologista avaliar para definir toda a evolução, diagnóstico, qual vai ser o tratamento, tudo isso. Certo. Agora, doutor Décio, o que a gente ouve falar, eu não sei se o senhor concorda, mas me parece, a gente sabe que a cada 40 segundos uma pessoa morre no Brasil com problema cardíaco. E aí nós estamos vendo jovens tendo problema, infartando. Existe uma razão? O que é o tipo de vida que nós estamos levando? Porque eu não sei, não tinha tantos casos. Hoje a gente convive com o histórico de jovens que infartaram e até, às vezes até morrem, né? Com relação à idade para se infartar, classicamente depende de fatores familiares, de fatores de risco, se o paciente é fumante, se ele é diabético, hipertenso. Isso passa a acontecer, esse tipo de risco, por exemplo, se alguém é fumante, as consequências do cigarro vão aparecer um pouco mais para frente, a partir dos 30, 35 anos, podem começar a aparecer. Antes disso, geralmente não. Se o paciente é hipertenso, a mesma coisa. Se ele é diabético, vai tendo as consequências cardíacas a partir dos 30, 35, geralmente um pouco mais tarde que isso. Então depende muito dos fatores de risco que o paciente tem. Não dá para se considerar hoje, assim ainda, estão infartando com uma idade mais, um pouco antes, mais jovem. Isso acontece um ou outro paciente e acaba sendo muito divulgado e parece que está tendo isso. Não é bem assim. Um detalhe importante é o aumento de peso da população e o aumento de estresse. E isso em fases mais jovens. Isso aumenta o fator de risco para infarto. Isso sim colaborou para que pacientes um pouco mais jovens tenham esse risco de infarto e aconteça isso. Então aparece paciente um pouco mais jovens com esses problemas, mas está relacionado com isso, porque hoje todo mundo, é difícil alguém que não passa por estresse, é difícil pessoas, a maior parte da população, principalmente quem passa por estresse, está obeso, porque o estresse aumenta a obesidade. Então um paciente que trabalha muito, estressado. Mas aí ele tem taquicardia também? Pode provocar taquicardia no caso do estresse? Ou não? Sim, não. Porque assim, Sônia, taquicardia significa aumento dos batimentos cardíacos. Certo. Ataque cardíaco é qualquer problema no coração, pessoas se classificam como um ataque cardíaco. Então, esse problema de um ataque cardíaco, você pode classificar um infarto, pode ser um ataque cardíaco, uma arritmia aguda pode ser um ataque cardíaco, tudo isso. Certo. Agora, o histórico familiar, né, doutor Décio? A pessoa que tem na família precisa ser um parente próximo ou distante já é preocupante para o indivíduo se cuidar o quanto antes e procurar um cardiologista? Normalmente se valoriza pacientes até segundo grau, mas o mais importante são os primeiro grau. Irmãos, pais, pai, mãe, né? irmãos e pais. Esses são importantes. A importância a gente tem que valorizar muito os fatores familiares. Por quê? Porque você não consegue mudar isso.
É algo que você não tem como mudar essa situação. Você carrega esse gene, essa genética. Agora, por exemplo, se você tem um fator familiar importante, teu pai já teve infarto em idade mais jovem um pouco, tudo, o que você tem que fazer? Você tem que mudar os outros fatores de risco, o que dá para mudar. Você pode parar de fumar, você pode controlar o colesterol, controlar a pressão, controlar o diabetes. São as 4 coisas que mais aumentam o risco de infarto. Agora, doutor Décio, então a prevenção é muito importante. Então, o senhor fala para o paciente do senhor, precisa emagrecer, mas não pode beber muito, não pode fumar, porque isso daí é o que evita, porque é a prevenção que é o importante, não é o tratamento, é prevenir para não ter um infarto. Exatamente. Agora, você imagina assim, você chegou num ponto que você está com as artérias do coração entupidas. Você vai ter que fazer uma angioplastia para desentupir, colocar aquela molinha lá dentro, ou abrir o peito e colocar ponte de safena. Depois disso... a sua vida tem que ser É outra vida a partir disso. Agora, se você tivesse prevenido antes, para você não passar por nada disso... Imagina como que a sua vida hoje seria muito melhor. Alguém que fumou a vida toda, hoje está com ponte de safena, ou alguém que não se cuidou a vida toda e hoje está com ponte de safena ou com angioplastia. Hoje tem um risco maior, está muito mais limitado. É uma situação bem desconfortável que poderia ter sido evitada se tivesse se cuidado um pouco mais, tudo, né? Doutor Décio, a angioplastia seria as intervenções que são feitas no coração, é isso? O cateterismo é uma angioplastia? Ou não? Como é que é? Não. É isso que eu... É assim, ó. A gente tem uma suspeita que tem uma artéria entupida no coração. Certo. O que a gente tem que fazer? Um cateterismo. O cateterismo injeta um contraste que vai pelas artérias do coração, chama artérias coronárias, e esse contraste vai e é feito como se fosse uma tomografia, onde o contraste está passando e vê aonde está entupido. Certo. Esse é um exame, o cateterismo é um exame para ver onde está entupido no coração. Muito bem. Bom, você fez o cateterismo, definiu, está entupido aqui, ali, tal artéria. Aí o que se faz? Uma angioplastia, refaz o cateterismo, vai com um balãozinho lá onde está entupido, enche o balãozinho, aquilo esmaga aquela lesão que está obstruindo e deixa lá uma molinha para aquilo não obstruir de novo. Essa é a angioplastia. E esse exame ele é feito aqui em Mococa? Não. Esse exame, para ser feito, ele precisa de uma estrutura maior, de equipamento maior, de médico especializado que só lida com isso. Então, até agora, a Mococa não tem essa estrutura. A gente sabe que tem uma equipe de Ribeirão, inclusive com um médico que é daqui, que ele tinha intenção, ele estava planejando de trazer uma equipe e as máquinas para fazer o cateterismo aqui, os equipamentos, mas aí entrou a pandemia, aquela época, e aí teve que parar. Então, aí depois isso iria ser feito no pronto-socorro, ia montar uma estrutura lá, onde hoje é a UPA. Aí depois da pandemia teve o problema lá na UPA, e a UPA teve que ser transferida para cá. Então isso atrapalhou todos os planos, do que eu estou sabendo. Agora eu não sei como é que está o andamento, mas tem esse plano de montar uma equipe de cateterismo em Mococa. Porque eu tenho, o senhor vai fazer o exame, vai pedir, o senhor percebeu que tem alguma coisa, o senhor vai encaminhar esse paciente para fazer o cateterismo. Isso. Precisa ser rápido? Tem urgência, doutor? Tem casos que tem urgência, tem casos que não. Por exemplo, a gente recebeu um paciente infartando no sábado agora. No domingo, ele já foi encaminhado para Ribeirão para fazer o cateterismo. Hoje ele já fez o cateterismo, já fez a angioplastia. Então, depende da situação. Agora, um paciente que está estável, está tranquilo, está bem, ele tem uma dorzinha, a gente fez um exame, viu que ele tem uma obstrução e tem que fazer uma angioplastia, mas ele está bem estável, a gente pode marcar com calma, não demorar muito.
mas a gente pode marcar com mais calma, sem correria. Então agora, depende da situação. O doutor, agora a pessoa que passou por esse procedimento, ela tem, o senhor falou que tem que tomar cuidado, porque já que não evitou e aconteceu, e que tipo de vida essa pessoa tem que levar agora com a angioplastia? Quais os cuidados que ela tem? Ela corre o risco de ter um outro? Sim. Se ela não se cuidar e voltar à vida antiga, aquele trabalho perde tudo. Volta a obstruir, volta a aparecer lesão em outros lugares no coração. Então, aquilo, a partir do momento que foi feita uma angioplastia ou foi operado e colocado ponte de safena, o rigor tem que ser muito maior a partir dali. Por quê? Ponte de safena entope fácil, as angioplastias voltam a obstruir. Pode obstruir outros locais do coração e tem que fazer outra angioplastia, pode reinfartar. A única chance de não acontecer isso é tendo bastante cuidado, usando as medicações, são muitos remédios, controlando colesterol, diabetes, pressão e não fumando. É esse o caminho. Agora, a ponte de safena é uma coisa e o catéter... A angioplastia é outra. É outra coisa. Sim, a angioplastia hoje é muito usada. Acho que a maior parte hoje das desobstruções das artérias do coração são feitas com angioplastia. Mas tem situações que não dá para fazer angioplastia. O paciente tem muito entupimento, entope uma artéria, entope outro pouquinho para baixo, tem várias artérias entupidas, não dá para fazer angioplastia. E aí então tem que tirar tudo essa área que está sendo obstruída e colocar a ponte de safena? Não, a ponte de safena é assim. Tira uma veia da perna, certo, coloca a veia no coração, a veia ligada na aorta, na artéria aorta, e ela é ligada naquela veia que está entupida depois do entupimento. Entendeu? Certo. Como se fosse uma ponte. Ela fica ali sem ter muito o que fazer, porque existe uma ponte, que é a ponte safena, que vai fazer o caminho do sangue. O sangue não está passando ali. Coloca uma ponte, o sangue passa por fora daquele entupimento. Certo. E desce para as artérias. Então agora, tem pessoas que tem que colocar, tem 5 entupimentos, tem pessoas que tem que colocar 4, 5 pontes de safena. Então tem que tirar uma veia, uma artéria da perna. Uma veia da perna. Uma veia e aí... Coloca no coração para o sangue passar por fora daquela obstrução, daquele entupimento. Mas se tiver mais de uma... Aí tiver 2 obstruções, põe 2 pontes. Chega para se colocar 4, 5 pontes de uma vez só. Numa cirurgia. Uma cirurgia só. Que deve durar quanto tempo? Muito tempo, né? De ponte de safena é em torno de 4 horas a 5 horas. 5 horas. Então uma pessoa que teve um infarto, ela fica com sequelas. Sim, sem dúvida. O ideal é não ter. O que você faz para consertar aquilo... Não volta à situação anterior de ficar totalmente tranquilo, porque o paciente acha que ele vai ficar com o motor novo, que trocou o motor, e não é assim. Ele fez ali uma recalchutagem, melhorou muito, mas não é igual era antes e ele tem que se cuidar, senão a situação depois fica pior do que ficou quando ele infartou, quando entupiu. Então tem que cuidar muito. Certo. É outra vida. Depois que operou o coração, é outra vida. Outra vida. É uma vida light, sem os abusos. Certo. Agora, qual o exame que ele detecta o infarto? Uma pessoa chegou na Santa Casa, né, doutor, e passando mal. Então, falou, não, esse cara está infartando. Então, ele vai ser recebido no pronto-socorro, na UPA e tal. E como é que sabe que ele está infartando? Sim. Teria os sintomas dele. Sim. E aí, o que faz com esse paciente de imediato? Um paciente chegou, teve eu estou tendo um desconforto no meio do peito que eu nunca tive antes, eu vou até a UPA, ou até o pronto atendimento. O médico tem sempre que desconfiar, não pode dar bobeira com isso. Chegar, estou com uma dor no peito, não, isso não é nada, e dá um remédio para dor e dispensa, não. Tem que deixar uma observação, tem que avaliar, tem que fazer um eletro. O primeiro exame para o infarto é o eletro. É um exame, assim, fundamental, o inicial. Tá. Se o eletro der o diagnóstico, o eletro apresenta alterações típicas de infarto. Se o eletro mostrar que é o infarto, aí se começa o tratamento. Vai para UTI, tem que fazer um remédio que chama trombolítico para tentar dissolver lá onde está entupido, o coágulo que entupiu lá, tudo. Bom,
o eletro está com dor no peito, chegou, o eletro é normal. Isso não descarta o infarto. Não pode, ó, tá com uma dor forte no peito, um paciente Mas não deu nada no eletro. tá com uma dor forte no peito e fez o eletro, tá normal, mas a dor é forte, o paciente tem mais do que 30, 35 anos, é fumante, opa, não pode ir embora, tem que ficar em observação, refazer o eletro, dosar as enzimas do sangue, porque assim, a gente pede a dosagem de uma enzima do sangue, que quando tem infarto, essas enzimas aumentam no sangue. Né? Aí é um exame de sangue. Isso, é um exame de sangue. Aí a gente Mas dosa. aí colhe na própria Santa Casa? Colhe no pronto-socorro. No pronto-socorro. É uma enzima, tem uma enzima que chama troponina e uma que chama CKMB. Se elas estiverem aumentadas, tá... Infartando ou infartou? Aí você viu, ó, não tem alteração, não é uma no eletro, mas a troponina está positiva, a CKMB está alta. O paciente está infartando sem alteração de eletro. Então é muito importante isso para não botar a vida do paciente em risco. Manda o paciente, não tem eletro normal, pode ir embora. Não é assim. Tem que ter cuidado com isso. Mas, doutor Décio, agora quando a pessoa está infartando e que é aquela morte súbita, é um infarto que eles falam assim, fulminante. Isso daí, isso daí é um entupimento maior e que a pessoa não percebeu como é que chegou a ter um entupimento tão grande. Ela nunca sentiu nada antes. Ela morre subitamente. Em primeiro lugar, todas as pessoas que têm morte súbita, a primeira coisa que se fala é que teve um infarto. Teve um infarto fulminante. E não é bem assim. Boa parte das pessoas morrem morte súbita por outras causas. Uma embolia pulmonar, uma arritmia, que tem muitas arritmias fatais, uma dissecção de aorta. Então, qualquer dessas coisas também causam morte súbita e não é infarto. Então, agora, às vezes fala assim, coloca no atestado de óbito, infarto fulminante, é uma pessoa que teve morte súbita. Tá, se não colocar que foi infarto no atestado de óbito, vai ter que mandar para verificação de óbito, abrir o peito, para fazer o diagnóstico, para colocar no atestado. Então, na maior parte das vezes, a família não quer isso. A família quer, não. Ele diz que é infarto, põe infarto mesmo, né? E a pessoa não fica nem sabendo do que realmente acha que realmente foi infarto. Tem uma boa chance de ser infarto, mas tem uma boa chance de não ser também. Mas às vezes é melhor assim. Nem saber o que aconteceu. Então, teve morte súbita. Mas a pessoa às vezes está jogando futebol ou uma partida de tênis. Sim. Aquilo ali seria o esforço físico, doutor, que causou alguma coisa? Pode ser. O esforço físico, ele pode desestabilizar placas dentro das artérias do coração e causar um infarto grande. Ao mesmo tempo... a gente ouve falar muito, né? De pessoa que está jogando futebol, caiu jogando tênis e por isso morreu. Que se para fazer esporte, tem que fazer exame do coração, tem que ver como é que tá. Para ver se eu vou te dar um exemplo. Isso a gente pode até citar nome. O filho do Abílio Diniz, ele teve morte súbita. Ele era atleta de triatlo, super atleta. Imagina. Ele foi avaliado por médicos, inclusive médicos do INCOR, que fizeram um diagnóstico de um problema no coração que chama miocardiopatia hipertrófica. Quando tem esse tipo de problema no coração, o músculo do coração fica muito engrossado, muito grosso. E o primeiro sintoma desse tipo de doença pode ser morte súbita. Você não sabia que tem, de repente morreu. E no caso do filho, foi isso? Foi isso que aconteceu. Ele não podia fazer exercício. A atividade física intensa, não podia. E o que aconteceu? Os médicos no Brasil contraindicaram, não pode. Eu sei que ele foi pegar uma opinião nos Estados Unidos. E lá eles parece que, sobre o que eu li, é que eles liberaram que ele podia. Ele teve morte súbita. Ele fazia triatlon, nadava, pedalava e corria. É uma coisa assim, que é difícil, não é fácil fazer um negócio desse. Agora, você imagina com um problema no coração. No coração. Então, isso é para citar exemplo de pessoas que tem morte súbita, mas não é infarto. Certo. Então tem muitas causas. Embolia pulmonar, principalmente agora na época do Covid, muito comum, embolia pulmonar.
As pessoas que tinham Covid, elas têm umas certas alterações na coagulação do sangue, forma aqueles coágulos de sangue na perna, por exemplo, dá trombose na perna, aquele coágulo sai, vai para o pulmão. Na época do Covid era muito comum isso. Teve muita gente que teve morte súbita por embolia pulmonar, não infarto. Mas, por exemplo, no caso de cirurgia, mudando um pouquinho, as pessoas, médicos, mandam colocar uma meia, porque tem medo de trombose, mas é porque forma um trombo e ele pode levar pode ir para o coração, é isso? Não. Ou vai para onde? Vai para o pulmão. Ah, para o pulmão. Da embolia pulmonar. Certo. Então é assim, de repente forma um coágulo, é muito comum após cirurgia. Por isso que sempre após as cirurgias é usado um remédio que afina o sangue. Certo. Que é uma heparina que é feita debaixo da pele. E para evitar isso, porque o que acontece? Forma um coágulo na veia da perna. E aí ele... De repente, esse coágulo, ele se move e vem subindo pela veia. Ele passa pelo lado direito do coração, pela cavidade do coração, o coração bombeia e manda aquele coágulo lá no pulmão. Nossa! Aí, o que acontece? O coágulo chega e entope no pulmão, é embolia pulmonar. Se essa embolia for muito grande, é morte súbita. Nossa Senhora. Ô, doutor Décio, agora eles falam da aspirina, que as pessoas falam, olha, você toma aspirina todo dia que você não tem infarto. Isso é verdade ou mentira? Não. O que se sabe de trabalho científico mostrando isso é que só tem benefício com aspirina quem já tem um problema diagnosticado no coração. Por tomar não traz benefício nenhum. Tem tem milhares de trabalhos mostrando que a aspirina não traz benefício para quem não tem um problema. Mas se eu estou infartando, se a pessoa está infartando, eles falam de colocar aspirina debaixo da língua. Não, isso também é... Não, para quem está infartando, a aspirina é benéfica, sim. Mas debaixo da língua não adianta, tem que tomar. Tem que tomar. A aspirina, porque assim, o que acontece? Ela não é absorvida debaixo da língua. Você coloca, ela dissolve e você acaba engolindo, aí ela é absorvida. Ela não é uma medicação de absorção debaixo da língua, a aspirina. Eu sei, mas aí no caso, até a pessoa tomar e fazer efeito, ela tem que correr para o médico, porque senão ficar esperando o efeito da aspirina não dá, né? Não, sem dúvida. Tanto que, mesmo que assim, ela chegou no pronto-socorro, a primeira coisa que ela recebe é 2 aspirinas. Se tiver a suspeita, é a primeira coisa. Isso é interessante, né? E aí começa o restante das medicações. Aí, olha só, essa dica é importante, hein, doutor? Mas se, vamos supor, você tem aspirina, você suspeitou e quiser tomar, sem problema. Não vai te trazer problema. Mas vai procurar um médico, né? Sim, não, imediatamente. Olha, eu estou indo para o médico, mas está uma aspirina aqui, já vou tomar. Agora, eu digo assim, você fazer uso da aspirina, dizendo que mal não vai fazer, não é bem assim. Aspirina causa hemorragia, causa gastrite, sangramento no... Entendi, não pode tomar Rivotril. Isso, exatamente, não é... Doutor Décio, mais alguma coisa que nós deixamos de comentar aqui, que o senhor gostaria de comentar? Sobre o coração, se as pessoas, a idade para ir procurar o senhor, para fazer um check-up, porque as pessoas falam, poxa, a pessoa fez o check-up a semana passada e morreu hoje. Isso, eu já ouvi falar isso, né? Que as pessoas às vezes vão de check-up, mas não tinha nada. Isso é interessante a gente conversar sobre isso, porque o check-up vai ajudar, mas ele não faz milagre, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a maior parte, os infartos agudos, eles acontecem porque instabilizam a placa de gordura que tem dentro da artéria do coração. Essa placa instabiliza por algum motivo, por um esforço físico, por uma coisa assim. Ela sai do lugar. É assim, dentro da artéria tem uma placa de gordura. Entendi. De repente, por algum motivo, essa placa desgruda da parede do coração. E vai andando na... Não, ela desgruda da parede, faz assim. E ela entope a artéria. Aí não passa o sangue na artéria, é onde infarta. O infarto, a maior parte absoluta dos infartos acontece desse jeito. Então o check-up não vai... Exatamente. Nessa situação, um check-up não veria nada, porque essa placa estava lá quietinha, você não veria nada nela. Então, a aspirina nesse caso é interessante. Agora, quando tem dor no peito, tem que ir para o pronto-socorro, não tem outro jeito, tem que ver isso aí, se essa dor é importante ou não, principalmente se for pessoas acima de 30, 35 anos. Pessoas mais jovens, geralmente, a maior parte absoluta, é difícil, abaixo de 30 anos,
infarto assim, mas não é comum. Mas eu digo assim, acima dos 30 anos, principalmente, você tem que se preocupar mais. Né? Doutor Décio, o senhor tem consultório, o senhor atende no consultório, com convênio e tudo. O SUS, o senhor atende o SUS? Não. Como é que é? Não, eu digo assim, às vezes uma pessoa, ela tá com dor no peito, ela vai no pronto-socorro. Ela é atendida pelo SUS? Ou ela é atendida lá pelo SUS. Tem pessoas que me chamam lá sem problema, independente disso. Há uma certa dificuldade. Se a pessoa sofreu um infarto, foi diagnosticado, ela vai ser internada pelo SUS, vai para a UTI pelo SUS, isso sem problema. Mas quem de viu imediato. Isso foi um plantonista. O plantonista, mas o plantonista, para internar, ele tem que internar para um médico do hospital. Certo. E esse tem que ser, se for infarto, tem que ser um cardiologista. Mas aí chama o senhor, no caso? Chama um cardiologista. Aí pode que seja eu. Mas aí, no caso, o senhor está atendendo pelo SUS ou não? Não, eu não me incomodo disso. Entendi. Eu vou lá, atendo, não tem problema. E é interno pelo SUS, que para mim não tem nenhum problema também. Entendi. O que eu precisar fazer pelo SUS dentro do hospital, não tem o menor problema. Certo. A gente tem a dificuldade, e isso é geral, não é só aqui, depois de conseguir o cateterismo pelo SUS, a cirurgia pelo SUS. Aí é outra história. Aí o senhor indica, porque o senhor tem os caminhos para isso. O Estado tem, a gente faz todo o relatório, manda para um órgão do Estado, eles vão ver qual o local que tem uma vaga disponível, qual a cidade que tem uma vaga disponível. Então, assim, o paciente não consegue escolher para onde. Aqui de Mococa pode ir para Pindamonhangaba, vamos dar um exemplo. Pode. Ribeirão, Campinas, Mojimirim, tudo, qualquer dessas cidades. E o paciente não tem condição de escolher, porque onde tiver a vaga ele tem que ir. Araras. Ele está indo pelo SUS. Agora, se eu vou particular, aí a gente... a particular é mais... Ou convênio, aí já tem as referências. Você consegue transferir no mesmo dia, né? Tem todos os hospitais do Estado de São Paulo tem um órgão do Estado que chama Central Reguladora. Entendi. A gente manda o relatório para lá e eles veem se é urgente ou não, como é que é, e eles que definem para onde vai, qual o local. Mas o paciente tem todo o direito. Né? Tem todo o direito. Tem que ser atendido, né? Bom, doutor Décio, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, né? Porque, como eu disse, cardiologia é uma coisa que a gente fica assim, atenta. Muito obrigada pela presença do senhor, pelas informações. Eu acredito que todos tenham assim, apreciado muito a nossa conversa e a gente marca aqui para uma outra vez o senhor vir aqui falar um pouco mais sobre Holter e aquelas outras coisas de exames de cardiologia e que tanta coisa interessante, né, doutor? Você vê que é tão interessante, um bate-papo tão gostoso, que a gente não vê passar o tempo, né? Já acabou. Uma pena, mas foi muito bom. Eu adorei e volto sempre que você me convidar. Então tá bom, ótimo. Então, muito obrigado, doutor Décio. Eu que agradeço. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima, gente.